sou o Zizo, do canal Lado B do Autismo, e hoje eu queria tocar num assunto que é bastante delicado, que é a questão do exercício da sexualidade por autistas. Primeiramente, eu gostaria de destacar que eu estou usando objetivamente o termo exercício da sexualidade no sentido de que eu quero me afastar completamente das questões de gênero. Não me importa qual é o seu exercício, o que você, como você exerce a sua sexualidade. Isso daí não é o assunto. O assunto é você, como que o autista, como que a gente lida com essa questão do nosso desejo sexual, seja pelo que for. Isso aí é totalmente irrelevante aqui. Então, primeira coisa que já separando toda essa questão de gênero, não estou falando nem que sim nem que não, só estou dizendo que não é o assunto. A gente vai falar de exercício do desejo, do interesse, do apetite, seja lá o termo da libido que você queira usar. É nesse ponto que eu queria focar. Primeira coisa, ao contrário do que muita gente pensa, ou alguns até desejam, nós autistas pertencemos à espécie sapiens, assim como os neurotípicos. Somos todos homo sapiens. Portanto, partilhamos com os neurotípicos a mesma biologia, apesar da nossa condição neurológica. O restante do nosso corpo, ao que tudo indica, é bastante igual ao dos neurotípicos. Portanto, a gente passa pelos mesmos processos biológicos de qualquer ser humano que pertence à espécie sapiens. Ou seja, passamos pela puberdade, pelo amadurecimento sexual e, portanto, desenvolvemos o instinto básico de qualquer espécie animal, que é a reprodução. Por que eu estou falando em termos bem biológicos? Para as pessoas não misturarem o assunto com qualquer outra discussão ou moralista, ou ideológica. Eu estou falando desse exercício da nossa biologia. A gente é assim, como eu disse, é homo sapiens e a gente vai ter sim desejo sexual. Aqui a gente já pega e barra num primeiro problema que nós autistas sofremos. É a idealização da ingenuidade, da infantilização do autista. É o tal do anjo azul, é o tal, o autista, todo autista é puro. Não, o autista passa pela puberdade e essa pureza que as pessoas costumam dizer barra assexuado não existe para nós. Nós temos desejos sim, a gente vai ter vontade de exercitar a nossa sexualidade, vai ter vontade de se reproduzir, para usar o termo biológico, como qualquer outro ser humano, né? Então, a gente está na biologia, vamos chamar assim, junto com todos os neurotípicos. E aí começa o problema. Qual é a maior dificuldade, qual é o núcleo do nosso transtorno? É a dificuldade social. E para eu encontrar um parceiro, barra parceira, barra parceire, sei lá como que fala, mas enfim, para eu encontrar uma pessoa com quem eu possa exercitar a minha sexualidade, aí eu vou precisar do quê? Habilidade social. E é aí que a gente falha miseravelmente. Então isso não tem nada a ver com o desejo. Era isso que eu queria falar. As pessoas falam, mas muito autista solteiro, muito autista não consegue namorada. Mas não é por causa de uma questão de desejo. É porque a gente falha miseravelmente. Porque a gente é ruim no negócio mesmo. Não na prática, mas na habilidade de conquistar aquele parceiro. Ao contrário do que muita gente quer propagar, de que a gente é muito evoluído, realmente a gente é bem racional, mas a gente tem uma história biológica muito maior que nossa história de civilização. Então, na hora do vamos ver, o que importa é o jogo social, é a seleção natural, é o indivíduo mais apto. E nós autistas, nessa competição, principalmente na fase da adolescência, a gente é muito ruim, entendeu? E isso gera, obviamente, muita frustração para o autista. Eu não estou falando que a gente é ruim, falando mal dos autistas. Estou falando porque é da nossa condição não ter muita habilidade social. E aí, na hora de chegar, de falar, enfim, de paquerar, vamos usar o termo paquerar, a gente vai ser realmente meio complicadinho, sim, vai ser difícil para nós, né? Um outro problema, às vezes a gente tem o nosso hiperfoco, ou seja, a gente pode cismar com uma pessoa. E aí também é uma característica do autismo. A gente, como não entende do jogo social, às vezes a gente pode passar por inconveniente.
A gente pode insistir numa coisa que para nós a gente está assim fissurado naquilo e a pessoa não está nem aí, só que a gente também não percebe que a pessoa não está nem aí. Já vi muita gente falando, é assédio, calma, calma. Tem gente assediando, assediadora com qualquer condição. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que muitas vezes o autista pode passar por assediador por essa falta de habilidade, por não perceber. Tanto pode não perceber alguém dando em cima dele, como pode não perceber que está dando em cima e a pessoa não está nem aí. E aí a coisa descambar. Isso é muito perigoso, é muito ruim, né? Principalmente para os autistas homens, vai? Que aí a coisa fica muito complicada. Já vi gente fazer coisa muito inconveniente e não perceber que está sendo inconveniente e não ter também alguém que bata no ombro e fala, cara, isso aí não é legal, entendeu? Não vá por aí, não faça isso daí, não fica indo na porta da casa da menina todo dia e não sei o quê. Já vi acontecer e é chato, e aí a pessoa às vezes vira motivo de chacota, enfim. É muito problemático, essa questão é muito problemática, principalmente porque às vezes a pessoa não tem sucesso, fica frustrada e começa a confundir as coisas, começa a achar, então não é disso, não sirvo para isso, eu vou para outro lado, eu vou para não sei o quê. E eu vejo todo tipo de confusão em função de simplesmente a gente ter essa carência, essa dificuldade no jogo social e isso acabar atrapalhar terrivelmente esse exercício dessa sexualidade, desse desejo, dessa libido que nós temos porque somos humanos, afinal de contas, né? Então, gostaria de poder oferecer algum tipo de solução, mas infelizmente não existe solução para isso. Existe a gente ter muita paciência, existe a gente treinar, ter às vezes uma pessoa que nos ajude, um amigo, um neurotípico ali de confiança para dar uns toques e só para finalizar, ressaltar, meu amigo autista, depois do primeiro não é assédio. Então fique esperto, porque isso não depende de jogo social. A pessoa falou não, cai fora, entendeu? Parte para outra, sofre um pouquinho, chora um pouquinho, 2 dias tá novo. Mas lembra, passou do não, é assédio.